Que o Pará é um dos estados com surpreendentes potenciais minerais do país, isso todo mundo sabe. Mas até que ponto a exploração dessas riquezas pode afetar a vida das pessoas ao extremo de provocar uma tragédia? Senador José Porfírio, Pará, novembro de 2017. Movimentos sociais de defesa ao meio ambiente são recebidos sob fortes protestos ao chegarem na Vila da Ressaca, uma das comunidades mais próximas de onde Beloçã pretende explorar o minério. Fora Xingu Vivo! Fora Xingu Vivo! Fora! Fora! Os ativistas foram participar de uma audiência pública com autoridades e comunidades que seriam diretamente impactadas com a empresa. Aqui, a maioria recebe com bons olhos a multinacional. Essas ONGs vêm para cá, não sabem realmente as nossas necessidades. E outra coisa, o pessoal é muito preocupado, mas nós acreditamos na SEMA. A SEMA é quem vai fiscalizar, não vai deixar acontecer nada de errado, tá entendendo? Queremos progresso, nós queremos emprego para os nossos filhos, que o empreendimento aconteça e que a gente veja progresso. Nós temos certeza que com a liberação dessa mina aqui vai melhorar para todo mundo. Tivemos mais medo foi de outras empresas, mas a Beloçã não está fazendo medo para nós. Quem faz linha de frente e também sustenta que a mineradora deva trazer desenvolvimento para a região e gerar emprego e renda, caso ganhe a licença para se instalar, é o próprio prefeito. O senador José Porfírio precisa de desenvolvimento, de trabalho, de emprego para o povo que está aqui à mercê da própria sorte. Não tem uma ONG que vem aqui resolver o problema do povo, vem aqui só causar tumulto. Então eu quero deixar bem claro que nós somos a favor do empreendimento sim. Além das ONGs, os indígenas também resistem e defendem que a empresa é uma ameaça para a natureza. Essa mineradora não é da região, ela é canadense, todo mundo sabe disso, né? E ela vem, só vai tirar o ouro, né? E a pilha de rejeito, o ruim vai ficar tudo aqui para nós. Um projeto bilionário. Beloçã pretende extrair 150 toneladas de ouro em 17 anos. A exploração tem como alvo a região conhecida como Volta Grande do Xingu, que fica a 11 quilômetros da recém-construída e não menos polêmica usina Belo Monte. Mas de que forma explorar tanta riqueza sem causar o menor dano possível ao meio ambiente? O Ministério Público Federal alerta para os riscos de um desastre incalculável caso Beloçã saia do papel. De acordo com alguns estudiosos, para extrair ouro da rocha, a mineradora vai retirar uma substância tóxica, o cianeto. Se o produto químico chegar a entrar em contato com o rio, ou mesmo cair do solo, a possibilidade de uma tragédia seria enorme. Para conter os rejeitos tóxicos, a empresa planeja construir uma barragem de 96 milhões de metros cúbicos. Acontece que um dos engenheiros contratado pela Beloçã para realizar o relatório é o mesmo que atestou que a barragem de Mariana, em Minas Gerais, era viável e segura. Essa triste realidade é o que tem preocupado a cabeça de ativistas ambientais. Em um relatório de impacto ambiental elaborado pela própria Beloçã, a empresa admite que o risco de rompimento da barragem é alto, mas o representante dos canadenses garante a segurança do projeto. O empreendimento está a uma média de 1,5 km do rio Xingu. Segundo a multinacional, a barragem de rejeitos está localizada em um vale natural, de forma que isso já traria mais segurança. Em 12 anos, Beloçã promete pagar 60 milhões de royalties para o estado do Pará e quase 200 milhões em impostos para a União. Nós quer o quê? Nós quer emprego, nós quer que vocês façam alguma coisa, que a Beloçã faça alguma coisa por nós, porque nós estamos precisando. Nós estamos muito preocupados, porque as necessidades do povo aqui de Sozel, aqui da Volta Grande do Xingu, né, tem que ser resolvidas pelo poder público e não por uma empresa privada, ainda mais do Canadá. Um ano se passou desde a audiência que tratou sobre o futuro de Beloçã. A mineradora esbarrou numa decisão judicial que impede que a obra ganhe forma, porque entende que a empresa não ouviu a população indígena. Em nota, a Beloçã informa que continua elaborando o plano de componente indígena para apresentar à justiça. Há 4 anos, o rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, chocou o mundo. A maior tragédia ambiental da história do Brasil derramou 60 milhões de metros cúbicos de lama.
e enterrou o sonho de dezenas de famílias. O desastre revelou um escândalo e desdém com a questão ambiental do Brasil e a forma como o governo as tratava. Até hoje, centenas de famílias continuam sem casa própria, outras até sem ajuda alguma do governo e com sequelas eternas. Altamira, Pará, abril de 2009. O rompimento de uma barragem após uma forte chuva de fim de tarde mudou o cenário de uma cidade inteira. O represamento de água, que era usado para alimentar os animais e sustentar uma fazenda, não suportou o volume de chuvas de um temporal. A barragem rompida se alastrou por quilômetros e trouxe até Altamira um rastro de destruição e desespero. Toda essa área onde estamos aqui ficou literalmente no fundo. O rompimento da barragem aconteceu a quase 10 quilômetros da cidade de Altamira, mas foi o suficiente para mudar de uma vez por todas a rotina de dezenas de famílias. A velocidade e a força das águas atingiram bairros até centrais como este, onde nós estamos, por exemplo. Muitas pessoas precisaram correr contra o tempo para salvar o que podiam, até mesmo as suas próprias vidas. Afundou tudo, as casas ficou tudo debaixo d'água, a gente morava ali, né? Nossa, na oficina foi até em cima a água, o que tinha dentro afundou tudo, foi horrível. Quando a enchente aconteceu, ela não estava em casa. Quando foi avisada sobre o que estava acontecendo, levou um susto. Foi no tempo da Páscoa. Aí nós estávamos lá no almoço, aí quando ligaram para nós, que era para nós vir, que estava tendo uma barragem tinha estourado. Aí quando nós chegamos aqui, a água já tinha transbordado, já estava aqui, não teve como a gente entrar dentro de casa. A cena de destruição estava por todos os lados da cidade. Famílias tentavam evitar que seus pertences fossem levados pela enxurrada. Desespero, agonia e sofrimento tomavam de conta de todos. Sentimentos amenizados pela união. Eu vejo assim na televisão, eu lembro o tempo que teve aí conosco tudinho, assim, aqueles pessoal tudo desesperado, acordando assim por baixo d'água também, que teve outra enchente, né? Quando foi na outra enchente, nós estávamos em casa. Aí nós estávamos dormindo, quando nós acordamos, a água já estava assim nas pernas da gente. Outra barragem se rompe. Os rejeitos químicos se espalham e levam juntos casas, carros e vidas. Centenas de pessoas morrem e outras centenas estão desaparecidas. Mais uma tragédia e mais uma vez o meio ambiente volta a ser pauta de discussões. Brumadinho reacende um tema pertinente. Uma roda de conversa promovida por movimentos sociais e com participação de autoridades como o MPF contextualiza a tragédia. Isso é muito perigoso. Será que essas populações que moram abaixo, na Volta Grande ou abaixo da Volta Grande, sabem que tem um projeto de mineração desse tamanho, uma barragem desse tamanho, com empresas e pessoas, técnicos, segundo eles, né, que já cometeram crime? Aqui, caso aconteça um crime igual esse, né, não vai demorar 1 hora para chegar ao Rio Xingu. Então isso é o que mais preocupa. Porque será que as populações de Sozel, de Porto de Mós, Gurupá, são municípios abaixo da barra de rejeito, estão sabendo que vai ter essa barra de rejeito? Será que eles foram consultados? Né? Então, isso é que preocupa nós. Né? A empresa que fez o projeto da barra de rejeito, mas também se a população está sabendo se vai ter uma barra de rejeito acima da sua casa. Né? A população dessa região precisa se movimentar, ela precisa estar atenta para o perigo que ronda a região da Transamazônica e Xingu, com uma possível barragem também ao modelo dessas que estão lá em Minas Gerais, sendo construída aqui no nosso quintal. E muito mais próximo do rio e com uma amplitude ainda maior de rejeitos. Então, as pessoas estão preocupadas e as pessoas estão querendo resposta. Nós vamos brigar até a última hora. E Beluçã lá para nós, garimpeiro não é bem-vindo. Porque a comunidade lá que quer Beluçã, eles podem acompanhar ela, porque nós garimpeiros, que somos garimpeiros legítimos, que tem seu equipamento, tem suas terras, tem sua propriedade, sua família que é nascida e criada lá dentro, nós não queremos Beluçã. E é empresa nenhuma. Beluçã parou no tempo. A licença ambiental continua suspensa até que a empresa cumpra exigências da justiça. A Beluçã justifica que ela vai gerar 2.100 empregos direto na fase de instalação, mas isso
Isso é só durante 2 anos que é a instalação, depois são 500 empregos na operação, que são outros 10 anos. Então é muito pouco de geração de emprego para essas famílias. A Belo Horizonte vai absorver a maioria das pessoas que estão desempregadas, que têm qualificação. As pessoas da Volta Grande não têm qualificação técnica, eles são ribeirinhos, são pescadores, a técnica deles é de pescar, de ser agricultor, né? Então não vão ser absorvidos nesse mercado de trabalho e mesmo assim eles vão ficar com essa herança que é uma grande barragem de rejeito. E isso é importante enfatizar, porque a barragem de Fundão que estourou lá em Mariana tinha 62 milhões de metros cúbicos de rejeito. Em Brumadinho agora 12 milhões de metros cúbicos de rejeito. Já a da Belo Horizonte são 92 milhões, é maior do que as duas que estouraram juntas.